chegamos ao capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos então meditar aqui sobre a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E vós quem? Os discípulos sois as varas, e os frutos estão nas varas. A vontade do Pai é que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. E sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Pensemos o que é isso. Uma videira, uma árvore. Essa árvore estava lá no Gênesis, a árvore da vida, a videira que tem vida eterna. E os discípulos são as varas. Aí está a vida eterna. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 11, ele vai declarar: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, porque a vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você tem o Filho, você tem a vida. Você tem o Pai, porque não pode ter o Filho e negar o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai, porque o Pai habita dentro do Filho. Uma coisa está dentro da outra. Você não pode ter, se você tem a semente, toda aquela árvore está dentro da semente. Isso é um círculo perfeito. Uma semente que gera uma árvore que vai dar frutos e que volta a semente de novo. Isso é um círculo perfeito, um círculo da eternidade. Você estava em Deus e você volta para Deus. Você reproduz a mesma espécie. Que lindo! Isso revelado na natureza. Como Paulo bem falou isso em Romanos capítulo 1. As coisas ocultas, até mesmo a divindade, claramente é manifesta nas coisas que são criadas, para que as pessoas estejam sem desculpas. O maior evangelho é a própria natureza. A pregação da Bíblia Sagrada se tornou um comércio de igreja em igreja. A maioria das igrejas, a vontade humana, a mentalidade filosófica, eles pegam o livro, estudam e eles produzem pregadores, mas são pregadores produzidos pela sabedoria humana, como professores, teólogos, escribas, fariseus, pessoas que têm o conhecimento. Mas é totalmente diferente quando você encontra um enviado de Deus. O enviado de Deus, um verdadeiro pregador, é uma obra do Espírito Santo. E se você encontra um enviado do Espírito Santo, você não está encontrando outra coisa a não ser o próprio Espírito Santo. Não é isso que está escrito? Quem me vê, vê meu Pai. A palavra que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele é o autor das obras. A obra de Deus é de autoria dele próprio. Quem está fazendo a obra de Deus? O próprio Deus. Agora, Ele tem mecanismos que são seus anjos, as varas que produzem frutos e que vão ter sementes que vai produzir novamente. Esse lindo jardim de Deus, homens como árvores, árvores da vida, árvores plantadas junto a ribeiros. A lavoura de Deus não é lavoura de árvores vegetais. O jardim do Éden, o Éden é o paraíso. A questão é que isso está de uma forma como uma metáfora. Então as pessoas imaginam que
Adão iria lavrar o jardim, e então ele iria ser um chacreiro, mas não era isso. Jesus disse: o meu pai é o lavrador. Perceba, que lavrador é esse? Deus está cuidando de árvores? A árvore é Jesus. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, nesse novo ministério, não tem vez para o pecado não, porque agora a árvore da vida está ofertada e você não pode comer desse fruto na sua natureza carnal. Esse fruto não é para carne, então você nasce novamente. E quando você nasce novamente, a primeira comida que você vai comer é a árvore da vida. E não há outra comida a não ser essa árvore. Suas folhas é para a saúde das nações. Quem são essas nações? Esses nascidos dele, nascidos da semente original. O Pai cuida disso. É o próprio Espírito Santo quem é o autor dessa obra. Por o Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. Aí está a linguagem. Fala que é corpo, fala que é árvore, fala que é igreja. E você entende que está falando da mesma coisa. Isso é a família de Deus. Isso é Deus e sua espécie. Deus foi reproduzido. E quando ele se reproduziu, ele foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. O mistério que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações, agora nos foi revelado. Isso agora está manifesto a seus santos. Quando isso aconteceu? Quando aquele que criou o mundo estava no mundo. O mundo foi criado por ele e o mundo não o conheceu. Mas o segredo é, ele continua no mundo. Como você poderá receber aquele que não está aqui? Está escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o recebe, a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que recebem. Você recebeu a Cristo? Não foi Jesus fisicamente. O Filho de Deus não é a carne e sangue. Mentiram para mim, mentiram para você, achando que o Filho de Deus era carne e sangue. Está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando que isso aconteceu? Era aquele que nasceu de Maria? Não. Antes da criação do mundo. Esse hoje representa a eternidade. O princípio de Deus é a eternidade. O princípio de Deus não tem fim. Não é o que está escrito sobre o Filho? Ele é o único que permanece para sempre. O que é dito dos anjos? Os anjos de Deus o adorem, enquanto que o Filho é a expressa imagem do Pai, a exatidão da sua pessoa. Porque ele é o unigênito do Pai, e do unigênito se torna o primogênito. O que acontece com a árvore? Ela é uma semente, e a árvore está ali dentro. Então a semente é como se fosse invisível, e aquilo nasce. Aquele filho que nasce é ela mesma, a árvore nascendo. E mais para frente o que é que vai vir? Uma multidão de filhos, de frutos. O mistério de Deus está revelado a seus santos. O princípio de Deus foi Jesus. Só que ele não é só o princípio, ele também é antes. Não é o que está escrito em Colossenses? Tudo foi criado nele. Nele quem? Jesus. Veja, a árvore, tudo está nela. As folhas, os galhos, os frutos, a semente, tudo está nele. Tudo é dele, tudo é por ele.
E ele é antes também de todas as coisas, porque ele não é só o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Não é isso que está na palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Meu irmão, minha irmã, essa semente estava no fruto, que estava na árvore, nos galhos. Essa coisa toda é uma coisa só. O mistério de Deus é revelado a você. Quem é Jesus Cristo? A igreja, a obra de Deus é seu Filho. O enviado de Deus é Jesus. Essa palavra poderosa que, como uma semente, reproduz a mesma árvore, a mesma espécie. A trombeta de Deus está soando. E os homens não entendem nada desse mistério. O que Jesus disse sobre o Filho do Homem? Ele enviará os seus anjos com uma grande trombeta, uma voz, o proclamar do Evangelho. Os anjos ajuntarão os seus eleitos de uma a outra extremidade. A trombeta desperta, o som do Espírito traz vida eterna, e isso está sendo tocado por seus anjos, os mensageiros. Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles ministram essa salvação. Como ministrar a salvação a não ser pela palavra? E não é a palavra própria. Anjo não tem semente própria, não tem palavra própria. Esses anjos que não podem pecar são eunucos, são virgens, são irrepreensíveis. Eles têm em suas testas o nome do Pai. Eles não se contaminaram com essas igrejas dos homens. Eles são os santos do Cordeiro. Como o Imaculado foi, assim eles são. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Os mensageiros de Deus são todos esses nascidos de Deus. São as varas, e dessas varas vêm os frutos. Se você pode comer desse fruto, você vai receber a mesma coisa. E ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for chamado, não foi enviado. Você tinha que estar na semente, você tinha que estar na raiz. Se você está lá na raiz, você vai sair no fruto. Não tem como a videira produzir outros frutos. É só frutos da vida, a palavra do nosso Deus. Aí está a grande trombeta ecoando. E você encontrando ele na onde? Nos ares. Você não encontra Jesus nesse sistema corrupto. Você encontra ele nos ares. Como é esse encontro nos ares? Depois de ter ouvido o som. Você pode ouvir o som, então você nasce de novo. O sopro do Espírito, sua palavra. Gerados de novo, não de semente que se corrompe, mas dessa semente original, a semente palavra. Quando essa fecundação acontece, você é uma obra do Espírito. E onde você encontra? Você então está vivificado em Jesus Cristo em lugares celestiais. Aí está a ressurreição. Tudo isso é como parábolas, mas que Deus te revela. A você é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Os ares aonde encontra Jesus não é esses ares aqui. A nuvem não é essas nuvens. A nuvem de testemunha é o próprio Espírito Santo. Ele está vestido de uma nuvem de testemunhas. Nós não precederemos os que dormem. Os que dormem vêm primeiro. Os primeiros, eles nasceram antes. Veja que grandeza é essa de Deus. Eles receberam antes de nós. E onde eles estão? Em Cristo.
nasceram em Cristo, vivificaram em Cristo, estão vivos e ressurretos para todos sempre. Não há mais morte, não há mais dor. O tabernáculo de Deus está manifesto para com os homens. O Apocalipse está revelado. Deus está desnudado. Para quem? Para esses que Ele escolheu revelar-se. Mas isso será mistério para as pessoas. Seu esposo não pode se desnudar para as outras mulheres. Ele vem e se despe, tira todas as suas vestimentas para você que é esposa. O Cordeiro tem uma esposa e essa esposa é sua igreja. Essa revelação desse mistério está aí. Você faz parte dessa árvore. Você nasce para comer desse fruto. E esse processo da morte cai por terra, porque agora você vem para o processo da vida. O som dessa trombeta te desperta. A videira está aqui. Você come desse fruto. Deus abençoe sua vida. Você possa entender isso. Seu entendimento aberto. Lá, o entendimento foi aberto para comer o fruto do pecado. E então trouxe você para essa condição de pecado e morte. Qual é a revelação desse mistério, desse fruto do pecado? Você é o fruto do pecado. E você nasceu da onde? De um ato carnal. A carne é pecado. Mas isso é revelado a você. E eles vão achar que não. Eles vão endeusar o sexo e vão fazer toda essa confusão. Mas você sabe qual foi o fruto. O fruto é isso. Você é o fruto do ventre da tua mãe. Isso é o engano da serpente. Essa é a maçã. Você é essa maçã. Você foi formado em iniquidade, concebido em pecado. Mas aí agora vem um novo nascimento. Agora tem uma nova árvore. Agora tem a videira verdadeira. E o processo inverso acontece. O Espírito abre também a sua mente para derrubar por terra o veneno da serpente. E então, quando o seu entendimento é aberto, você então vê as Escrituras, você vê Deus. E se você vê, então você recebe. Isso entra em você, você concebe. Então você recebe, você tem um útero espiritual para que esse Filho de Deus seja gerado, para que a vida seja injetada, expulsando a morte. Deus te abençoe nesse precioso nome de Jesus. Amém.